os seguintes números em ordem crescente. Então, foi o que eu fiz ali. Agora para o Gilberto. O Gilberto é mais simples, eu acho que tem dois com base igual. Ou não tem. Enfim. Mas nesse caso você tem que fazer a mesma coisa, tem que fazer o MC, deixar as frações equivalentes e comparar os números de cima para vocês saberem qual número é maior que qual e deixar eles em ordem crescente. Vocês entenderam ou quer que eu explique de novo? É o seguinte, vou fazer a MMC dos números de baixo Certo? e os números de cima também? Não, né? Não, o número de cima é aquilo que eu falei, ó. Quer ver? Ah, tá. Aí eu vou fazer o MMC desses números de baixo e Sim, depois eu vou multiplicar por um e... Não, dividir por um e multiplicar pelo outro. isso. Você vai pegar Ah, a base nova, dividir pela base antiga e multiplicar pelo número de cima. sim, sim, entendi. Tá, então eu vou. Deixa eu ver se eu faço isso aqui rapidinho. Tá, eu vou fazer isso aqui, Thalissa. Já. É, tá, 2 quintos. 7 sobre 6, 1 sobre 4. Tá, então a gente vai ter que fazer a MC entre 5, 6 e 4. Entendi. Vou fazer aqui rapidão. Tá, o MC entre 5, 6 e 4 é 60. Então, deixa eu fazer o seguinte. Coisa é 2 sobre 5 ele vai ser igual a um x números sobre 2 sobre 5 vai ser igual a um x números sobre 60, a nova base. Aí 7 sobre 6 vai ser igual a um y número sobre 60 também. E 1 sobre 4 sobre 4 vai ser igual a um número z sobre 60 também. Tá. É pra descobrir esse número de cima de cada uma dessas frações, a gente faz aquilo, né? A gente vai pegar o 60 e vai dividir por 60, que vai ser a nova base, e dividir pela a base antiga. A base antiga é 5, a base nova é 60. Então 60 é dividido por 5, que dá 12, eu acho. 60 dividido por 5 é 12. 60 dividido por 5 é 12. Agora a gente... Aí vai multiplicar por 2, né? E aí vai dar 24. Exatamente. Então a gente Que pega... aí substitui esse x, né? Isso, isso aí. Tá bom. Mesma coisa, 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 7, 70. Então, 70 dividido por 4 dá 15. Aí 15 a gente multiplica por 1, que é o numerador. E dá, substituindo no z, né? Dá 15 sobre 60. Aí agora o que a gente faz? Fala aí, acho que você já aprendeu. O que a gente faz agora? é só ver do menor pro maior e colocar os sinais. É exatamente isso. Então, a gente vai colocar na ordem crescente, né? O menor vai ser esse, que tem 15, né? O segundo menor vai ser 24 e o maior vai ser 70. Então vai ser 15 para... Então vai ser 1 sobre 4 para 2 sobre 5 para 7 sobre 6. Nem escrever isso, né? Basicamente isso. Agora, fazer a 4. Ok. Deixa eu ver se tem uma questão igual aqui.
Tá, vamos fazer a primeira do Augusto, aí depois a gente faz do Gil Couto. O mapa a seguir a distância em linha reta entre a cidade de Araçatuba e Campinas é de 1,5 centímetros. A distância real é de aproximadamente... Tá, então a gente tem... O que a gente tem que fazer aqui é ver a escala, né? No mapa, essa representação aqui, a distância é de 1,5 centímetros, mas obviamente de uma cidade até a outra, essa não é a distância real, né? É só uma escala. A gente tem que olhar a escala aqui de baixo para a gente saber o tanto que a gente tem, digamos, que multiplicar para a gente chegar no valor certo. Aqui tá 1 para 25 milhões. Quer dizer que a cada 1 centímetro, 1 centímetro aqui nesse mapa, são 25 milhões de centímetros na vida real. Então, basicamente, tem que fazer uma regra de 3, né? Então, se para 1 centímetro a gente tem 25 milhões. Parou de compartilhar essa tela, não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Tá, deixa eu... Pronto, Tá aparecendo? agora sim. Ok. Então, se para 1 centímetro, que está falando na escala, a gente tem 25 milhões de centímetros. Então, para 1,5 centímetros, quantos x centímetros a gente vai ter? Né? Então, só fazer a regra de 3. X igual a... Aí 1,5 multiplica 25 milhões. Vai dar 37,500, acho. É isso mesmo. Então deu 37... 500 mil centímetros. Que ele pede o quê? Aí tem que atentar pelo fato seguinte: deu em centímetros a resposta, mas talvez a questão ela tenha pedido em metros ou em quilômetros. Aqui no caso não pediu, não especificou, então centímetros, dá pra deixar em centímetros. Cada questão do Gilberto, pelo que eu lembro, ele pede em quilômetros. Um avião faz o trajeto do Rio de Janeiro a Vitória e de Vitória a Belo Horizonte com final seguro. Essas condições, qual a distância total em quilômetros, já no caso em quilômetros, se deixasse assim, igual a gente deixou na questão que a gente fez aqui da FUVEST, estaria errado, certo? A gente deixar em quilômetros no caso dessa questão, não tem no pedido. Percorrido pelo avião. Então, nessas condições, qual a distância total em quilômetros percorrida pelo avião? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é igual nessa daqui, que é mais simples a questão. A gente tem que pegar o pré-total. O pré-total é 5 centímetros mais 4,5 centímetros. Então dá 9,5 centímetros de trajeto total, de distância percorrida total. Então... Vai pegar isso e multiplicar? Exatamente. Não tem muito segredo, né? Porque a escala, uma escala é de 1... Isso e... a escala é de 1 vai para... pegar o resultado. Aí dá o resultado e... só que aí, aí você tem que... Acho que é a parte mais difícil, tem que passar para quilômetros. Não pode deixar em centímetros. Quilômetros. Isso. Não é difícil, não é fácil. Não é fácil, vou até fazer agora. 9,5 vezes 7 milhões e 700 mil. Peraí. 9,5 vezes 7 milhões e 700 mil. Vai dar 73 milhões e 150 mil. Isso. Então, meu Deus, 3, 150 mil centímetros. Agora tem que transformar isso para quilômetros, que vai ficar... Deixa eu ver.
Tá, de centímetros para quilômetros tem que dividir 100, 100 mil, 10 mil, acho que é 10 mil casas. Acho que é isso. Tem que dividir por 100 mil? Não é? Deixa eu ver. Centímetro para metro são duas casas, tem que tirar. E de metro para quilômetro são três. Então das 5 casas. 100 mil. 100 mil. Dividir por 100 mil. 1, 2, 3, 4, 5. Então dá 731 quilômetros, 5. 731,5 quilômetros. Tá, ok. Agora sim. Maria preparou 4 litros, 400 ml de suco e pretende dividi-lo proporcionalmente entre pessoas que possivelmente vão visitar. Para isso fez algumas projeções que estão indicadas na tabela 5. Quantidade de pessoas, 2, 5x, 25 e z. Quanto cada um recebe, 200 ml, 800 ml, 250 ml, y, 125 ml. Aqui você pode fazer por regra de 3, ou você pode fazer por multiplicação ou só divisão. Na verdade é tudo a mesma coisa, né? Pera. A outra deu 730 mil. Quantos? 730 mil e quantos? Quilômetros? Em quilômetros? Não, em quilômetros deu 731,5 km. Porque Deus, quando você multiplicou pela escala, né, ficou 73 milhões e 150 mil. Aí você divide por 100 mil, fica 731,5 quilômetros. Ah, tá. Entendi. Tá, aqui é 5, pode escolher como você faz, os dois é simples. Faz multiplicação direta, divisão, ou você faz a regra de 3. Vou fazer a regra de 3 que é mais, para explicar melhor. Se a gente tem dois produtos. Tá. Se duas pessoas são 2.000 ml, então X pessoas, quantos serão, caso X pessoas para 250 ml? É só fazer uma multiplicação cruzada, 250 vezes 2 dá 500 e x vezes 2000 dá 2000x. Ah, mas aqui inverso não vai dar. É que eu percebi isso. Tá, enfim, como é inverso, não tem que fazer negócio, acabei esquecendo isso. Então vai ficar mais fácil o seguinte, como a gente tem um total de 4.000 ml ao todo, e nesse caso aqui de x, cada x pessoa vai receber 250, então pela lógica é só a gente pegar 4.000 ml e dividir por 250, a gente vai saber quantas pessoas estão tomando suco. Porque o tanto de ml cada pessoa recebe depende da quantidade de pessoas, que é diretamente proporcional a isso. Então, se a gente pegar total, que é 4.000 ml, e dividir pelo que cada um recebeu, 250, a gente tem o valor tanto de pessoas que tomaram o suco. E 4.000 dividido por 250 dá 8. Então, x é igual a 8. Então, se a gente pegar 4.000 dividido por 8, dá 250 ml, é basicamente isso. Então, no caso também de Y, vai ser quantidade de pessoas, 25 pessoas. Se 25 pessoas vão tomar
o, o suco. E essas 25 pessoas têm que tomar uma quantidade igual. Então basicamente a gente tem que pegar isso, a quantidade de suco, e dividir pelo tanto de pessoas. Então é 4.000 dividido por 25 pessoas. Então 4.000 ml igualmente para 25 pessoas vai dar 160 ml. Então Y é igual a 160 ml. Agora no caso eu dizer, são Z pessoas que vão tomar esse suco. E cada uma dessas pessoas recebeu igualmente a quantidade de 125 ml. Então qual é esse Z que dividiu 4.000 ml que deu 125? Então, se a gente pegar 4.000 e dividir por 125 ml, e dá 32. Então a gente tinha 32 pessoas que tomaram o suco, que dividiram o suco de 4.000 ml. Então cada pessoa recebeu igualmente 125 ml de suco. Então Z é igual a 125 ml. Acho que daqui eu explico um pouco rápido, então se alguém quiser que eu explique de novo, eu explico com mais calma. Pera, o valor de Y ficou 160 ml, né? E o de Z 32. Isso, o de Z 32. Acabei falando errado. O X que eu não entendi o que você falou. Qual o X? Ah, tá, beleza. Tá, a gente tem um suco de 4.000 ml, que vai ser, ou de 4 litros, né, que vai ser dividido para X pessoas. Pegar o 4.000 e dividir por 250. É isso? Isso, exatamente. Ah, tá. Que vai dar 8. 8. Pera, pegar 4.000 e dividir por 250 dá 16. 16? Ah, obrigado. Isso aí, 16. Tá, 6 agora. O governo decidiu reduzir de 25%. Deixa eu estimar pra ser mal isso aqui. Vai ver primeiro. Essa é direto mesmo. O governo decidiu reduzir de 25% para 25% para 20% o teor de álcool na misturada da gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros km que um carro anda com 1 litro de combustível é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível. E que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km por litro. Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução do álcool a nitro no combustível? No caso, quando a gente... Oi, fala. É só pegar o 13,5 e diminuir por menos 20%? Não, pera. 20%? Tá, deixa eu pensar no que você falou. Fiz diferente. Você tá fazendo a regra de 3, não é? Eu fiz a regra de 3, que nem foi. Peguei... Se para 25% é 3,5, né? Para 20 vai ser quantos? Vai 5 vezes? Tá, explica de novo como você fez isso? Não entendi muito bem o que você falou. Como você fez mesmo? Explica aí, pra ver se tá certo. Tá, o meu fez assim. Antes era 25% Ah, mas não, isso aqui é... Eu percebi.
o tanto que ele roda por litro de combustível está diretamente proporcional não ao teor de álcool, e sim ao tanto de combustível. Então, antes a gente tinha 25% de álcool, a gente tinha 75% de gasolina. Combustível, no caso. Então, 75% de gasolina fazia o carro rodar em média 13,5 km por litro. Agora, reduziu o teor de álcool a litro, então diminuiu o álcool, aumentou a gasolina, o teor de gasolina. Então, antes foi de 25 para 20, então se era 75% de gasolina, agora é 80, né? Porque 100 menos 20 dá 80. Então agora a gente tem 80% de gasolina. Então, se para 75% de gasolina a gente roda em média 13,5 km, para 80% de gasolina a gente vai rodar quantos quilômetros? Essa aqui é a ideia. Então, (2,5) colocando aqui. Não precisa colocar a porcentagem. Multiplica cruzado dá 75x igual a 80 vezes 3,5. 80 vezes 13,5 é 1080. Então ficar 75x igual a 1080. Esse 75 está multiplicando x, a gente passa dividindo. Então fica 1080 dividido por 75. Pera, que essa eu não tô entendendo nada. Porque eu não entendi nada que você falou. Tá, eu falei muito rápido ou o áudio tá ruim? Oi? Eu falei muito rápido ou o áudio que tá ruim? O áudio que tá ruim. Tá, beleza. Tá melhorando agora o áudio? Melhorou um pouco. Tá, se estiver ruim, se for ficando ruim, você me fala que eu vou tentar arrumar aqui. Tá. Lei de novo. Beleza. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% do teor de álcool a nitro misturado a gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 km de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível. Que a média de desempenho do carro antes da decisão do governo era de 13 km rodados por litro. Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução do álcool a nitro no combustível? Então, o tanto que um carro roda por litro é diretamente proporcional ao tanto de gasolina que ele tem, não ao tanto de porcentagem de álcool a nitro que ele possui. Então, se antes a gente tinha uma porcentagem de 25% de álcool a nitro, quer dizer que a gente tinha uma porcentagem de 75% de gasolina, certo? Sim. Então, 75% de gasolina gerava, em média, 13,5 km rodados. Ah, sim. Que foi o que eu coloquei aqui, ó. 35 gera 13,5. Aí, foi feita... O governo decidiu reduzir, né, o teor de álcool de 25 para 20. Então, antes, o que era 75% de gasolina, vai virar 80%, né? Certo? Então, agora a gente tem 80% de gasolina. A gente quer saber qual é o valor que tem aqui. Se para 75 a gente tem 13,5, então para 80 a gente tem x, né? Entendeu? Então é isso, a gente faz uma regra cruzada, né? Para 65% de gasolina antes era gerado 13,5 km rodados por litro. E agora com 80% de gasolina, quantos quilômetros rodados vai ser gerado por litro? Então a gente faria a multiplicação cruzada, vai ficar 75x. Vai dar... Eu acabei de fazer aqui. Deu quanto? 14,40. Exatamente, que a questão
Alternativa E. É isso aí, tá certo. Pronto. Isso aí. Tá. Agora 7. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Marca A, 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Marca B, 2 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibras a cada 90 gramas de pão. E marca E, 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão de pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é... Enfim, tá... Pra gente fazer isso, deixa eu ver como que já feito isso. Dá pra fazer aqui, basicamente, tem que dividir. A gente pega a última parte e divide pela primeira. Então você pega 50 e divide por 2. Então a gente tem 25. Então digo que a gente tem uma concentração de 25. Na marca A. Na marca A a gente tem uma concentração de 25. Agora para a marca B. A gente pega 40 e divide por 5. Dá 8. Então a gente tem uma concentração de 8 na marca A. Quer dizer que, explicando melhor, quer dizer que a cada 8 gramas de pão a gente tem 1 grama de fibra. E na marca A, cada 25 gramas de pão a gente tem 1 grama de fibra. Agora a marca C tem 100 gramas de pão dividido por 5 gramas de fibra. Deu 20. Então quer dizer que a cada 20 gramas de pão a gente tem 1 grama de fibra. Agora a marca D, 90 dividido por 6, deu 15. Quer dizer que a cada 15 gramas de pão a gente tem 1 grama de fibra. Agora a marca E, 70. 70 dividido por 7 dá 10. Quer dizer que a cada 10 gramas de pão a gente tem 1 grama de fibra. Então ficou, na A ficou 25, na B ficou 8, na C ficou 8, na C ficou 20, na D ficou 15 e na 10 ficou 8. Aí ele fala, recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é. Então a maior concentração vai ser da B, por causa que a cada 8 gramas de pão a gente tem 1 grama de fibra. Quer dizer que a gente precisa de menos quantidade de pão para a gente ter 1 grama de fibra, entendeu? Cara, eu entendi. Quem entende? Vai ser que letra? Se a B. Porque se pegar 40 e dividir por 5, né? Porque são 40 gramas de pão. Aí você tem 5 gramas de fibra. Uhum. Então você vai dividir 40 por 5, vai dar 8. Isso significa que a cada 8 gramas de pão você tem 1 grama de fibra. Quer dizer que você precisa de uma quantidade menor de pão para você ter 1 grama de fibra. Quer dizer que ali tem mais fibra, entendeu? Uhum. Então essa aqui é a lógica, basicamente. Você vai pegar a quantidade da grama do pão e dividir pela grama da fibra. Aí o que precisar de menos gramas de pão para ter grama de fibra, quer dizer que é a maior concentração. No caso é a B. Que a cada 8 gramas de pão a gente tem 1 grama de fibra. A concentração é a maior que tem, é da B. Então a resposta alternativa B. Entendeu? Uhum. Ok. Agora a alternativa. Não. Questão 8. Velocidade e tempo são duas grandezas comuns em situações cotidianas, principalmente na realização de alguma tarefa. Raimundo, uma aluna do 5º ano do ensino fundamental, é muito boa em matemática. Resolveu dedicar parte do seu tempo para verificar possíveis relações entre as grandezas, velocidade e tempo. Imaginando o mesmo percurso sendo percorrido por um móvel sob diferentes condições em relação à velocidade e ao tempo, fazendo seus registros que foram dispostos na tabela abaixo.
velocidade km por hora e tempo hora. Aqui a questão está falando que ela pegou um trajeto e analisou um móvel que fazia aquele trajeto em velocidades diferentes. Então, esse móvel em 1 hora ele fez o trajeto em 20 km por hora e demorou 30 horas para percorrer esse trajeto. Depois, esse mesmo móvel fez o trajeto em 30 km por hora, ele demorou 20 horas para fazer o trajeto. Depois, o mesmo móvel fez o trajeto em 40 km por hora, demorou 15 horas para fazer o trajeto. Depois, ele fez em 50 km por hora, demorou X horas. Fez em Y km por hora e demorou 10 horas. Fez em Z km por hora, demorou 7,5 horas. Fez em 5 km por hora e demorou T horas. Agora as alternativas. O que podemos afirmar em relação às grandezas da velocidade de tempo a partir da construção feita por Raimundo? Você sabe? Vocês sabem, né? Só uma pessoa que está falando também, né? Sabe, Amanda? Pera aí. Eu não entendi nada dessa 8. Tá, vou explicar isso. Bem assim, ó. Nem vou ler, né? Só vou explicar pra vocês melhor. A Amanda tá fazendo um experimento de velocidade de tempo. E ela pegou um trajeto de... Até agora, vamos dar que a gente não sabe qual é a quilometragem desse trajeto. Mas ela pegou um trajeto e digamos que ela colocou um móvel lá pra ele andar lá. E aí ele fez esse caminho quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fez esse trajeto em 7 vezes. E nessas 7 vezes ele fez em velocidades diferentes. Na primeira vez que ele fez esse trajeto, ele fez em 20 km por hora. Ele demorou 30 horas para percorrer esse trajeto inteiro. Na segunda vez que ele fez o trajeto, ele fez em 30 km por hora e demorou 20 horas para fazer o trajeto. Na terceira vez que ele fez o trajeto, ele fez em 40 km por hora e demorou 15 horas para fazer o trajeto. Na quarta vez ele fez em 50 km por hora e demorou X horas para fazer o trajeto. Aí ela vai perguntar na alternativa A, o que podemos afirmar em relação às grandezas da velocidade de tempo a partir da construção feita por Raimundo. Entendeu agora o enunciado, pelo menos? Sim, aí deixa eu só perguntar uma coisa. A vai ser tipo. A cada vez que ele aumentar a velocidade, vai diminuir o tempo de horas? Isso. É isso? Tá. Achando mais bonitinho que você falou, né? Porque o Gilberto tem dessa, ele é meio chatinho. O que podemos afirmar em relação a essa grandeza da velocidade de tempo a partir da construção feita por Raimundo? A gente pode afirmar que quanto maior a velocidade, menor o tempo que a gente demora para fazer um trajeto. Que é basicamente o que você falou, mas de uma forma mais bonitinha, tá ligado? Mas se Sim, ok. Se colocar isso também tá certo. Agora bem, em relação ao mesmo percurso e com base na tabela acima, podemos afirmar que Raimundo cometeu algum erro? Justifique sua resposta. Tá, então ele está perguntando se ela anotou alguma coisa errada aqui. Se a gente fez as contas, não fez nada errado. Por exemplo, se a gente pegar no primeiro trajeto, tá certo. No primeiro trajeto, o automóvel, tanto faz, percorreu o trajeto em 20 km por hora, ele demorou 30 horas. Quer dizer que a gente pegar a quilometragem por hora que ele tem e o tempo que ele demorou para percorrer, se a gente multiplicar, a gente vai ter o tamanho do percurso que ele percorreu. Então 20 vezes 30 dá 600. Então quer dizer que ele percorreu um percurso de 600 km. No segundo caso também, se a gente multiplicar, vai dar 600 km também. E no terceiro caso também vai dar 600 km. Quer dizer que nos 3 primeiros casos que a gente tem os dados completos de velocidade e tempo, deu 600 km. Então quer dizer que ela não cometeu nenhum erro nos dados que ela colheu. Então, em relação ao mesmo percurso, com base na tabela acima, podemos afirmar que Raimundo cometeu um erro? Não. Com base em tudo que ela escreveu ali, ela não cometeu algum erro. Até porque se você pegar os 3 primeiros trajetos e fizer a multiplicação deles, vai dar a mesma distância. Então não, ela não cometeu nenhum erro. Essa é a resposta. Entenderam? Beleza. Ok. Agora, caso o Raimundo não tenha cometido nenhum erro, que foi o caso, em suas contas, calcule x, y e z e t representados na tabela. Basicamente,
Deixa eu ver como que eu fiz. Tá. A gente sabe que o percurso total é de 600 km, já fez essa simplificação. Deu 600 km por percurso total. Então a gente só resolveu por lógica, não precisa usar regra de três, essas coisas. Se, por exemplo, nesse caso aqui, de X, o carro estava a 50 km por hora e ele demorou X horas para percorrer esse percurso. A gente sabe que o percurso é de 600 km. Se o percurso é de 600 km e o carro estava a 50 km por hora, quantas horas ele demorou para percorrer? É básico, é só a gente pegar o percurso, a distância do percurso, que é 600 km, e dividir pela velocidade. Então 600 km dividido por 50 km por hora, que vai dar 12. 12 horas. Então x é igual a 12 horas. Agora o caso y. A gente sabe que a gente tem um quilômetro de 600 km, um percurso de 600 km, e nesse caso y ele demorou 10 horas para percorrer esse percurso. Quanto quilômetro ele deveria estar para que ele percorresse esse percurso em 10 horas? A mesma coisa, 60? Isso, 60. A gente pega a quilometragem, o percurso total, e divide pelo tanto de horas que ele demorou para percorrer, que dá 60. Então, y é 60 km por hora. Mas é o mesmo caso de Z. A gente pega a quilometragem e divide por 7,5. Dá 80. Então, Z é 80. Então, ele estava a 80 km por hora e ele percorreu o percurso de 600 km em 7,5 horas. E vai ser o mesmo caso de T. Se ele estava a 100 km por hora em um percurso total de 600 km, quantas horas ele demorou para percorrer no total esse percurso? Eu acho que é 6 horas, né? Porque a gente tem, se ele está uma velocidade de 100 km em L por hora e ele percorre 6 horas, então ele está percorrendo 600 km no total, que é o do percurso. Então fica x igual a 12. Não. É x igual a 12, y igual a 60 km por hora, z igual a 80 km por hora e t igual a 6 horas. Então, basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, a gente tem tempo ainda, dá pra voltar, se ficou mais alguma coisa, ficou coisa no ar aí. Então a gente chegou depois também. Talvez tenha perdido uma coisa que eu queria. Eu queria voltar de novo naquelas tabelas. Queria voltar de novo naquelas tabelas de cima, que são as primeiras. Aqui não são da questão, no caso. Ou essa aqui? É, Essa aqui? essas que não são da questão. Isso. Tá, qual a sua dúvida? Ele fala pra gente fazer por regra de 3. Tá, peraí. Aí no caso você não conseguiu fazer por regra de 3? Ou queria fazer de outro jeito? Porque não dá de fazer só por divisão? Não, dá por divisão, mas tipo, na prova, tipo, na hora da prova, você vai fazer a prova do Gilberto, por exemplo. Se você for fazer do seu jeito, que seja o jeito certo, né? Se você fizer certinho o jeito certo, explicar certinho, vai estar certo a questão. A não ser que, igual nesse caso, ele peça pra fazer do jeito que ele quer. Se ele pedir do jeito certinho que ele quer, ele tem que fazer do jeito que ele quer. Senão ele vai descontar sua nota, não, descontar não, ele vai zerar a nota daquela questão. Entendi. Só isso mesmo. Beleza. Ninguém mais tem alguma dúvida? Fazer? Volta uma questão? Pergunta sobre a matéria também? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, aleatória. A gente estava até conversando isso no grupo, ninguém sabia, o professor não falou nada. É pra copiar. Tipo, a maioria tá fazendo no caderno de matemática, que tem que fazer o negocinho lá. É pra fazer as tabelinhas? Não, né? Não, Você pergunta? não precisa. Não, tipo assim, deixa eu ver. Tá. Por exemplo, eu acho que não, deixa eu ver aqui. Não.
Não, só. A única coisa que você precisa Não, mas fazer é assim, ó. Ah, É deixar. Ele fala aqui, ó. Resolva resolvidas detalhadamente e tudo assim. Para ser resolvida detalhadamente as questões, tem que digitar a resolução, é todo cálculo. O máximo que você puder colocar, você coloca. Ele cobra isso. Se não colocar, ele vai zerar a questão. Então não precisa colocar as tabelas, mas o cálculo tem que colocar certinho, bonitinho. tá. Porque o Gilberto é bem chato. Então tá, obrigada. Isso. Pode finalizar então? Pode. Sim. Beleza. Então tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigada. Nada. Obrigada. Nada.